Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E antes de mais nada, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ajuda aí o canal a crescer, certo? Bom, vídeo óbvio sobre o Grenal, derrota no último lance do jogo. E eu tenho adotado uma postura de tentar fazer vídeos um pouco mais rápidos, né, para não ficar tão maçante, mas talvez hoje eu não consiga atingir esse objetivo, né? Falando do jogo, primeiramente, o Renato surpreendeu a todos e colocou em campo um esquema que o Grêmio não jogou nenhuma vez no ano, um esquema com 4 volantes, né? Ele saiu com o Marquezinho no gol, a zaga surpreendeu, né? Todo mundo esperava Jeromel e Kahneman, veio Rodrigo, Eli e Kahneman, João Pedro, Reinaldo, e aí o meio-campo com Vila Sante, PP, Duqueiroz e Dodi, né? E no ataque, JP Galvão e o Gustavo Nunes. Dando um claro sinal de assumindo a superioridade do Inter, de querer tentar, de repente, fazer um jogo mais truncado e com isso evitar os pontos fortes do Inter, mas não deu certo. O primeiro tempo foi de supremacia enorme do Inter, que conseguiu impor o seu tipo de jogo, um jogo que é chato de ser jogado, um time que marca em cima, que tem aquele perde-pressiona típico das equipes europeias, que não são todas as equipes no Brasil que jogam assim, de estar marcando lá em cima, perde a bola e já pressiona no campo de ataque mesmo, né? A gente viu uma situação com o Grêmio muito diferente, um Grêmio marcando do meio de campo para trás, quando perdia a bola não existia essa pressão, perdeu a bola, recua e volta para marcar. São maneiras diferentes de ver o jogo, mas que incomoda muito quando tu pega uma equipe que joga assim contra outra que joga um pouco de uma maneira um pouco mais passiva, né? E o jogo foi se encaminhando, foi se desenhando a favor do Inter, o Grêmio brigando bastante, o Inter ali pressionando, até não criou tantas chances de gol no primeiro tempo, mas um domínio com a posse de bola muito grande. Mas daí o futebol tem essas loucuras, né? Num lance fortuito ali, o Reinaldo deu um cruzamento, quase um balão para a área, bola não ia para ninguém, o René foi a parar, não faltou comunicação com o goleiro Antony ali e fez contra, um gol contra bizarro. E ali é um resultado, um gol que cai dos céus pro Grêmio, porque o Grêmio não fez nada para merecer fazer aquele gol. Teve uma situação com o JP Galvão, numa boa jogada do Dodi, que cruzou de esquerda, acho que o JP Galvão podia ter dominado e finalizar, mas ele quis cabecear, o Antony conseguiu defender, né? E no mais foi isso, né? Aí volta aquela situação que é a questão da thumb do vídeo, né? O Grêmio comete os mesmos erros desde o ano passado e não interessa o nome de jogador que está em campo, não interessa a quantidade de volantes, quantidade de zagueiros, os erros eles vão se repetindo. O gol de empate do Inter é uma situação muito clara disso. O Alan Patrick está com a bola na intermediária da nossa defesa, que é uma região do campo já de perigo, e o Grêmio não tem nenhum jogador fazendo pressão no Alan Patrick com a bola. Os jogadores do Grêmio estão olhando o Alan Patrick com a bola. O Alan Patrick acha o passe dentro da marcação do Grêmio para o Maurício recebe a bola na frente da área, onde mais uma vez há um buraco, não tem ninguém do Grêmio ocupando espaço. Rodrigo ele está longe da marcação, o Maurício bate da meia-lua, cruzado forte, e para mim, nesse lance, o Marquezinho não é uma falha do Marquezinho. Talvez um goleiro pegasse? Poderia. Se pegasse, seria um baita do milagre. Mas eu não posso colocar esse gol na culpa do Marquezinho com tudo que aconteceu antes até chegar o chute do Maurício. Meio tempo acaba 1-1, com o Inter bem melhor que o Grêmio, merecia estar vencendo, mas o Grêmio ali sobreviveu ao primeiro tempo, digamos assim. No segundo tempo volta igual, mas daí foi um jogo diferente. O Inter continuou sendo melhor, tendo mais posse de bola, mas acho que também o calor, o ritmo do jogo acabou caindo e o Grêmio equilibrou mais as ações. Foi um jogo mais disputado, mais brigado, né? E o Grêmio foi ficando cada vez mais perigoso, porque o Grêmio conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu trocar um pouco mais com o Inter, né? E o Gustavo Nunes muito bem no jogo, levando vantagem em quase todos os lances, né? Levando muito perigo para a defesa do Inter. E numa dessas situações, o Gustavo Nunes pegou a bola na ponta esquerda, levou para o meio, deu o passe para o Vila Sante, que penetrou na área, contou com a sorte ali no bate-rebate com a zaga do Inter e tocou na saída do Antony para fazer 2-1. Nesse momento, o 2-1, o Grêmio era melhor do jogo nesse momento. O Inter já não conseguia um ataque perigoso há muito tempo, né?
E aí o jogo foi levando, o Grêmio teve uma oportunidade para fazer de repente 3-1 com o próprio Gustavo Nunes, que chutou por cima. Teve alguns momentos de conseguir controlar a bola um pouco mais, mas o Inter sempre pressionando. E aí o gol de empate do Inter é uma situação que de novo acontece, né? O jogador do Inter consegue receber, ter a bola já numa zona de intermediária, onde não pode ter espaço, ele tem espaço, o Maurício acha o passe no Alário, que recebe livre na entrada da área, e também sem nenhum tipo de pressão, ou seja, o espaçamento entre os setores, entre as linhas, esses buracos continuam acontecendo, né? O Alário chuta cruzado de esquerda e aí sim o Marquezinho aceita, e aí fica difícil de defender o Marquezinho, porque começa, jogo após jogo, acontece um gol esquisito. Pô, esse gol será que dava pra pegar? Esse gol o Marquezinho falhou? Pô, esse gol, essa espalmada aí, tá, não sei o que, começa a ficar estranho a relação do Marquezinho com a torcida do Grêmio nesse momento. E aí, 2-2, uma ducha de água fria no Grêmio, porque o Grêmio estava fazendo um jogo muito disputado ali. E a partir do 2-2, o jogo ficou muito brigado, mas meio que aberto. O Grêmio tendo algumas situações para contra-ataque, o Inter também chegando com perigo, obrigou até o Marquezinho a fazer algumas defesas. E para mim tem um lance que agora é um lance capital, que eu vou falar depois na outra parte do jogo, né? Tem um pênalti para mim no André Henrique, o Arangues claramente puxa o André Henrique dentro da área e nada é marcado. E aí no finalzinho do jogo, quando o jogo já meio que se encaminha ali para empatar, mesmo 2-2 de novo, os jogadores do Inter carregam a bola até a intermediária de defesa do Grêmio, ninguém aperta, o Alan Patrick recebe a bola na frente da área livre de novo, mais um buraco, o Kahneman vem para dar o bote. É óbvio que no confronto entre Alan Patrick e o Kahneman, o Alan Patrick vai levar a melhor. O Alan Patrick limpa o Kahneman na hora que ele ia finalizar. O Kahneman, acho que ele nem agarrou o Alan Patrick, ele se atirou, cai em cima do pé do Alan Patrick e o Daronco marca o pênalti. Para mim existe a falta é clara, né? E teria que ver se tivesse VAR, se foi dentro ou fora da área. Acho até que foi na linha e é pênalti, não tem o que fazer. Foi um erro bem grave, grotesco do Kahneman dar esse tipo de bote ali na frente da área, mas tem todo um erro coletivo aí também para se falar. Alan Patrick bateu, fez o gol 3-2, depois daí praticamente não teve mais jogo, teve até uma confusão ali e o Daronco terminou o jogo. E falando sobre o Daronco, eu não vou entrar nessa de que foi roubado, porque se eu achar que foi roubado de fato, intencionalmente, eu sou um idiota por estar fazendo vídeo aqui falando sobre o jogo, eu sou um idiota por várias vezes durante a semana parar na frente da TV para assistir um jogo de futebol se eu acreditar que existe roubo, né? Mas é claro que houve um condicionamento. A partir do momento que o Daronco foi anunciado como árbitro, o que mais se falou foi na estatística do Daronco em Grenais. O Grêmio tinha 4 vitórias, o Inter só tinha uma, né? E eram 4 empates. E aí ficou se batendo nessa tecla, e o Daronco entrou claramente condicionado. Vários lances para cartão para o Inter que não foram dados. Para mim, tem o pênalti do André Henrique, que com o VAR seria marcado, né? O lance do gol de empate do Inter, que aconteceu a falta no João Pedro, lá na entrada da área, né? Eu acho que se tivesse VAR não voltaria, porque o lance corre muito, são quase 40 segundos até o gol do Inter, e nesse intervalo, nessa jogada, existem divididos ali, o Grêmio teve a oportunidade de cortar o lance, então eu acho que o VAR não voltaria nesse lance. E aí no segundo tempo tem o pênalti aí no Alan Patrick, mas são várias pequenas decisões aí, né, como o pênalti do André Henrique, que vão eliminando a paciência dos jogadores do Grêmio, né? Teve a falta do Bustos no Gustavo Nunes no início do jogo, que era uma falta óbvia de cartão, né? E aí, se ele dá o cartão, já fica numa situação de combate Gustavo Nunes contra Bustos, com uma vantagem muito grande para o Gustavo, porque ele vai poder ir para cima e o Bustos, se fizer outra falta, ele é expulso, e o Daronco escolhe não dar cartão. Tem o lance do Valência com o cotovelo aberto no Kahneman, que ele escolhe não dar cartão. Tem cotovelada, tem um lance de cotovelo no Vila Sante sangra o nariz e ele não dá cartão, não dá nem falta, por sinal, né? Então são vários lances, pequenos lances que tu vai ali e isso vai irritando, né? E aí é aquela coisa, né? Quando o jogador reclamava era cartão, quando dava butinada não havia nada. É muito mais fácil dar cartão por reclamação do que dar cartão disciplinar quando tem que fazer mesmo. E aí não adianta também a gente falar mal da Federação Gaúcha de Futebol, a gente tem que falar mal deles também, mas também tem que falar mal dos dirigentes do Grêmio, porque quando
os dirigentes do Grêmio assinaram o regulamento de não ter VAR. Ou então, quando acontece a reunião, vem a público e fala, ó, teve a reunião sobre o VAR, nós votamos a favor de ter VAR e os clubes tal não quiseram VAR. Aí eu ia chegar aqui hoje e falar, ó, o Grêmio não tem culpa, o Grêmio queria VAR, a maioria não quis, beleza. Então não dá só para jogar no colo da federação. É que nem a questão do calendário do Brasil, da CBF, para esse ano de não ter pausa na Copa América, que já está lá os clubes do Rio se movimentando com os clubes de São Paulo para fazer um abaixo-assinado para parar a Copa América. Todos os clubes assinaram o calendário. Todo mundo é culpado quando acontece essas merdas. Então não adianta só culpar a federação. É ridículo o futebol em 2024 não ter VAR, um campeonato de primeira divisão não ter VAR, é ridículo. Porque as arbitragens também estão acostumadas a ter VAR. Tem um lance no primeiro tempo que o Valência recebe em claro impedimento e finaliza fraco para a defesa do Marquezin, que ficou claro ali que a Bandeirinha ela não quis marcar. Talvez condicionada a achar que tem VAR. Então, vamos falar mal da Federação Gaúcha? Vamos falar. Mas também vamos falar mal dos dirigentes, porque eles aprovam essas merdas aí, esses regulamentos de merda, nos campeonatos que a gente vê por aí, seja nos campeonatos estaduais, como brasileiro, no calendário como um todo. Tá certo? Escreve aí o que tu acha do jogo, o que o Grêmio tem que melhorar, porque agora começa, tem mais um jogo da Recopa, agora Recopa Gaúcha no meio da semana, no outro fim de semana a rodada de encerramento dessa fase do Campeonato Gaúcho, e aí vem o mata-mata, e é possível que na final tenhamos um novo Grenal. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Feito.